Olá, Teresópolis, eu sou Nelson Filho e este é o programa OAB em Foco. O ano começa trazendo uma série de compromissos financeiros e com eles o pagamento dos impostos. É fato que ninguém gosta de pagar impostos, nem o próprio prefeito gosta, mas também é fato de que esse é um mal necessário. É um mal necessário para manter a própria máquina administrativa funcionando, é um mal necessário para que possa haver o pagamento do salário dos servidores públicos. Enfim, é realmente um mal necessário. No programa de hoje falaremos sobre os novos valores de IPTU cobrados agora no município de Teresópolis. E para isso contamos com a presença do nosso secretário de Fazenda, senhor Mauro Gaspar Gomes, contamos com a presença do vereador Cleiton Valentim, contamos com a presença do advogado doutor Jorge Bragança, desculpa, doutor Jorge, amigo meu pessoal e deu um branco agora, doutor Jorge Bragança, que inclusive é titular da cadeira de Direito Tributário da Unifeso, e da Rita Teres, que é a secretária executiva do movimento Nossa Teresópolis. Faremos um pequeno intervalo comercial e voltaremos em seguida com o debate sobre o IPTU. Até já. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Hoje o tema é IPTU. Nesse sentido, vamos começar com o aspecto técnico, agradecendo em primeira mão aqui a presença dos senhores. Passo a palavra ao doutor Jorge para responder a pergunta. Doutor Jorge, o que é o imposto, em específico, o que é o IPTU? Eu quero inicialmente cumprimentar os ouvintes da TV Diária, do programa OAB, e falar da satisfação, da oportunidade de estar aqui, podendo esclarecer a população, aos advogados, as pessoas em geral. Vocês sabem, o imposto, os tributos, em geral, são necessários para manter o Estado vivo, o Estado atuante. Mal comparado, vamos fazer uma comparação mais simples, mas que possa dar um quadro bom. Por exemplo, um condomínio de apartamentos, um condomínio vertical, horizontal de casas e tal. Há o condomínio, há um administrador, há o síndico e existem os condôminos. Como é que a gente mantém esse condomínio vivo? É pagando a cota condominial, quer dizer, cada um paga a sua cota à parte. A sociedade, hoje, principalmente a sociedade aqui ocidental, capitalista, vive assim. O Estado não produz, o Estado não entra inicialmente, primordialmente, na iniciativa privada. A atividade produtiva é entregue, está lá na Constituição nossa, artigo 173, é entregue principalmente à iniciativa privada, salvo quando se trata de assunto de segurança nacional e quando a atividade privada não quer explorar aquela atividade produtiva. Portanto, o Estado, e quando eu falo Estado, é União, Estado membro e município, necessitam dessa contribuição de toda a população para poder se manter vivo. E manter o quê? Manter a própria administração, manter os investimentos, manter os serviços públicos, essa coisa toda. E dentro do imposto nós temos, dentro da área desse nome genérico, tributo, porque tributo é gênero, do qual imposto é espécie, taxa é espécie, contribuição de melhoria é espécie, contribuições em geral é espécie. Essa espécie, imposto, que faz parte dos tributos, é uma das formas que o Estado, no caso o município, tem para arrecadar e poder administrar o próprio município. No caso específico aqui, nós estamos falando do IPTU. O IPTU é, sem dúvida alguma, o mais importante imposto municipal. Os impostos municipais são IPTU, ISS e ITBI, Imposto de Transmissão. Depois vem as taxas, que é outra coisa, nós podemos abordar rapidamente depois. Mas a verdade é que o IPTU é um imposto importante porque é o imposto, por natureza, por excelência, importante para o município. Se vocês terem uma ideia, tem municípios no Brasil que sequer cobram ISS, porque não tem estrutura para cobrar o ISS. Não tem estrutura, não tem como fiscalizar, não tem... Então, preferiu abrir mão e ficar com as participações de ICM, as partidas tributárias. O IPTU não, o IPTU é o imposto mais importante para o município. É um imposto de natureza fiscal, ou seja, de natureza arrecadatória, é para arrecadar, para manter vivo a atividade municipal. Doutor Jorge, desculpe interrompê-lo, o senhor mencionou um fato importante, eu vou fazer uma pergunta ao doutor Mauro aqui, que é nosso secretário de Fazenda. Qual a arrecadação de IPTU do município de Teresópolis? Qual o valor de arrecadação? Melhor, no ano anterior, qual foi a arrecadação e qual a arrecadação prevista para esse ano? Primeiro eu queria saudar todos
presentes aqui ao debate e aos telespectadores da TV Diário. Primeiro momento, quando nós encontramos a Prefeitura, a previsão de arrecadação que estava lá na lei orçamentária para o imposto predial e para o imposto territorial girava em torno de 17 milhões de reais. Isso foi o que nós encontramos na lei orçamentária anual. E ao longo dos anos, ao longo do exercício de 2009, nós suamos a camisa para poder atingir esse valor, né? Porque na lei orçamentária é só uma previsão. E aí, quando ao longo do ano, a gente vai procurar realizar essa previsão. Claro, porque prevê que o contribuinte vai pagar, mas não quer dizer que ele vai pagar realmente, né? Existem os inadimplentes. Exatamente. Então, fizemos um grande esforço, tomamos algumas medidas e a gente conseguiu alcançar esse valor que foi de 17 milhões mais ou menos. Mês, né? Ano. 17 milhões ano? Ano. A arrecadação do município é em torno de 230 milhões. Anual. Esse ano de 2010, já com o orçamento próprio, votado pela Câmara Municipal, a previsão orçamentária de predial e territorial gira em torno de 23 milhões. 22 milhões e meio para predial e 500 mil reais para territorial. Então isso representa 10% da arrecadação anual do município? Exatamente. O restante a gente vem através de repasses de FPM, de ICMS e o ISS, que também é uma receita própria, TBI e outras coisas mais, mas a principal receita própria, que nem o doutor Jorge falou, é o IPTU. Tá certo. Doutor Jorge, aí resta outra pergunta. De fato, quem tem a obrigação de pagar esse imposto? O proprietário do imóvel, o detentor da posse? Como funciona isso na prática? Isso é um aspecto interessante porque traz na prática muitas dúvidas. Quem é contribuinte? Você pergunta, quem tem que pagar? É o contribuinte, é a figura do contribuinte. É o proprietário do imóvel em primeiro lugar, sem dúvida alguma. O proprietário é o contribuinte do imposto. O simples fato de ele ser proprietário é o fato gerador do imposto. O fato gerador que inicia início de cada primeiro dia do ano, de cada exercício. Segundo, o titular do domínio útil. O que é domínio útil? Isso também é uma dúvida, porque, por exemplo, nós temos propriedades aqui perto da matriz de Santa Teresa, que são foreiros à matriz de Santa Teresa. Quer dizer, tem o domínio útil e o domínio direto. Como em Petrópolis, todos sabem que nós temos a Infiteus, os prédios foreiros à família imperial. Portanto, o titular do domínio útil é contribuinte do IPTU. E terceiro, a lei diz o seguinte: quem detém a posse do imóvel, está lá no Código Tributário Nacional. Só que lá no Código Tributário Nacional diz apenas o proprietário, titular do domínio útil e o detentor da posse. Mas que posse é essa? Não é qualquer posse. Essa que é a grande dúvida. É a posse qualificada, aquela posse que a gente chama de ad uso capione, tem uma expressão latina que diz isso. Quer dizer, aquele que é capaz, com a posse continuada, de adquirir a propriedade. Aquele que está no imóvel com ânimos de dono. Porque você estabelece no imóvel, que não sabe de quem é, ou alguém sumiu, e ele tem aquilo como ânimos de dono. Então, esse posseiro é a contribuinte do imposto. Por que eu digo isso? Por uma razão muito simples. Por exemplo, o locatário, é uma grande dúvida. O locatário é contribuinte do IPTU? Não é. O locatário não é contribuinte do IPTU. Aí você pergunta, mas como é que eu tenho que pagar? O que acontece com o IPTU é o seguinte, é que no contrato de locação, você cria uma responsabilidade pessoal. Eu digo, bom, eu te alugo o imóvel, mas tem o IPTU, tem a taxa disso, aquilo, eu vou te repassar. Quer dizer, é a condição do contrato. Então, é uma obrigação pessoal assumida pelo locatário de pagar o imposto, como também o comodatário pode assumir a obrigação. De forma que a obrigação do locatário pelo IPTU não é em frente ao poder público. O poder público vai cobrar sempre do proprietário. Uma coisa que ocorre muito, e ainda há pouco conversava com o Mauro rapidamente antes do programa, é aquela coisa, você comprou a propriedade de terceiro, eu comprei o imóvel, mas o imóvel, esse imposto era do anterior, do proprietário anterior. Tem, absolutamente. Nós temos dois tipos de impostos. Nós temos algumas classificações tributárias, imposto vinculado, imposto não vinculado, vou falar rapidamente disso, imposto real e imposto pessoal. Por exemplo, imposto de renda e imposto pessoal. Quer ver as características pessoais do contribuinte. O IPTU não, é um imposto chamado real. A palavra real vem do latim, que é de res, que quer dizer coisa. Portanto, ele está assentado em cima de uma coisa. Essa coisa é o imóvel, no caso, a propriedade imobiliária.
esse direito real obriga, vincula o imposto ao próprio imóvel. De forma que quem comprou o imóvel, se está devendo, ele vai pagar. Se depois ele quiser cobrar do outro lá em direito regressivo, é outra coisa. Mas o responsável será sempre o proprietário do imóvel, mesmo que ele tenha comprado de terceiro. Essa é uma situação bastante complicada e bastante polêmica, porque, inclusive, nós temos a Lei 8.009, que trata de empenhorabilidade de bens de família, que cita ali como uma das causas de perda, de penhora do imóvel, a dívida existente que recai sobre o próprio imóvel. Então, o IPTU é um fator que pode gerar a penhora de um imóvel de uma pessoa. A própria lei, 2009, tratou de cuidar disso, realmente. Espera aí. É impenhorável, mas não para esse. Nesse caso específico. Me parece que a Lei 8.009 cria cinco formas de você perder o imóvel: a fiança, a dívida de condomínio, IPTU e tal. Bom, nós já falamos aqui sobre o que é o imposto, sobre a arrecadação. Parece que o doutor Mauro quer participar. Só uma coisinha rápida que era bom esclarecer, que é o seguinte: a gente vê muito a pessoa dizer o seguinte: eu tenho meu imóvel, mas a minha rua está maltratada, ou isso está assim, está... Que é um imposto vinculado que eles estão imaginando. Aqui eu quero exatamente dar essa ideia do que é o tributo vinculado e o tributo não vinculado. O imposto é um tributo não vinculado. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Estado, o município e a União arrecadam e não tem obrigação nenhuma específica com aquele contribuinte de dar uma contraprestação, como é o caso da taxa. A taxa de luz, taxa de água, taxa disso, daquilo, você paga por uma contraprestação específica. Eu pago para ter um serviço público específico para mim, que é a água. Eu pago para ter um outro serviço público específico. O imposto é chamado não vinculado por isso. Eu estava falando com a Rita, ela pode pagar o imposto da casa dela e esse dinheiro do imposto dela ser usado lá no alto, ser usado lá no interior de Teresópolis. Não está vinculado. É o poder público que vai estabelecer os critérios de utilização desses recursos. De forma que essa é uma ideia que é preciso ficar bem clara, e eu estou aqui pronto para qualquer outra dúvida que a gente possa esclarecer. Doutor Mauro. Em cima do que o doutor Jorge falou a respeito de obrigação real e obrigação pessoal, muitas vezes nós nos deparamos lá na prefeitura com contribuintes que chegam lá com carnê de IPTU de um período em que ele não era proprietário do bem. Né? E a gente tenta esclarecer para ele que justamente que esse imposto ele não tem como ele não recai sobre a pessoa, ele recai sobre o bem. Então, independente de quem o imóvel esteja a posse, aquele imposto é devido para quem naquele momento tem a posse do imóvel, seja o proprietário, tem a posse, essa questão toda. Então é importante colocar essa questão aqui, que mesmo que no momento que ele tenha comprado um imóvel e porventura a prefeitura não tenha cobrado um IPTU dele relativo àquele imóvel, por um problema técnico ou até por um problema fiscal de um não levantamento de um determinado período qualquer, é importante deixar claro que a fazenda tem o direito, né, a municipalidade tem o direito de cobrar impostos que porventura não tenham sido levantados na época própria, né, mesmo que o contribuinte tenha posto a certidão negativa, e aquele imposto vai recair sobre a pessoa que está como proprietário ou posse do bem naquele momento. Então eu só queria frisar isso aqui, porque a gente se depara todos os dias com casos desse aspecto que o doutor Jorge acabou de colocar. Nesse caso específico, como advogado vai lembrar que cabe uma ação de regresso contra o proprietário anterior. Se você comprou o imóvel e ele passou uma dívida, quer dizer, existe um débito anterior e o contrato, desde o contrato, não vislumbra essa causa, quer dizer, o novo proprietário assumindo débitos anteriores, não havendo essa cláusula, o proprietário atual que esteja pagando dívida do proprietário anterior, cabe uma ação de regresso. Primeiro ele paga ao município o que o imóvel deve e depois ele move uma ação de regresso. Nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial e voltaremos em seguida com a participação do nosso amigo Cleito Valentim, vereador, e da nossa amiga Rita Teres. Até já. Olá, Teresópolis, estamos de volta com o programa OAB em Foco. No programa de hoje estamos debatendo o tema IPTU, Impostos de modo geral. Vereador Cleiton, eu gostaria que o senhor explicasse agora para a população de modo geral qual o trâmite legal para que se possibilite o aumento de um IPTU, para que se possibilite a criação de um imposto, especificamente no caso do IPTU. Como foi o trâmite para se aprovar esse aumento? Na verdade, não foi nenhum aumento, né? Teve casos que me parece que o IPTU até diminui, essa adequação do IPTU em Teresópolis. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Diário,
no programa da OAB, que agradecer também os diretores do programa, mas especificamente com relação à questão da lei, da mensagem que o prefeito Jorge Mário mandou para a Câmara, o trâmite natural é o seguinte: o prefeito manda a mensagem, ele é lido na sessão, ele é encaminhado até a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara. O que o senhor chama de mensagem? É um pedido? É um pedido de aumento do imposto? Não, a mensagem, o prefeito ele não manda só especificamente para um aumento de imposto. Ele manda para várias áreas que ele possa querer mandar um projeto de lei. Como mandou essa questão da mensagem, que foi no dia 24 de setembro de 2009. E, evidentemente, tem todo esse trâmite dentro da Câmara Municipal, que passa pelas comissões, como passou pela de Finanças e Orçamento, a qual eu faço parte. Depois do Finanças e Orçamento, passou pela Legislação e Justiça. Para depois disso daí, depois de 2 comissões analisarem, para ela poder ir a plenário para ser votada. Que depois disso daí, evidentemente, é convocada uma extraordinária para ter a votação definindo. E essa é a questão burocrática. Mas tem, evidentemente, também a questão política. Porque a partir do momento que você fala em aumento de imposto, porque essa é a leitura no primeiro momento. Quando você pensa que vai mexer, você acha que vai aumentar. Mas só que, na verdade, não foi isso que aconteceu. E não foi isso que foi nos explicado, e não é isso que a gente está vendo na rua. Por exemplo, quando chegou essa mensagem e o prefeito chamou a Câmara para poder dialogar, para poder debater com relação a essa mensagem, a primeira coisa que foi falada, a primeira palavra que o prefeito colocou foi o seguinte: justiça social. E vem aquela curiosidade: poxa, como é que pode ter justiça social com aumento? Porque ficou o fantasma do aumento. E mais uma vez, reafirmando, esse fantasma já está sendo, ele já foi extirpado, já foi claramente, está sendo claramente vivido pela população. Está vendo que não é um fantasma, muito pelo contrário. Esses dias eu estava no corredor da prefeitura e o pessoal com carnê na mão, muita gente me chamando. Eu falei: meu Deus do céu, o que aconteceu? Eram pessoas para ir relatar que o seu imposto tinha caído. Mas na maioria dessas pessoas eram da camada popular. Ou seja, pessoas que têm um baixo poder aquisitivo, que não têm uma renda tão alta, vieram falar que nunca tinham visto isso, que o seu imposto caiu, alguns até 40%, outros 33%, outros 20%. E com isso daí, quando o prefeito nos mostra que é uma readequação, ou seja, que entra a questão da justiça social, que é a seguinte: o cidadão tem um imóvel que que é bem grande, que ocupa uma camada considerável na nossa cidade, esse imposto vai ter que passar por uma alíquota que seja maior. E com isso daí foi revista junto à Secretaria de Fazenda, o secretário Mauro, enfim, se depararam com a situação que a lei que regia essa questão das alíquotas era a Lei 977, que é de 79, 1979. Ou seja, a coisa estava bem defasada. E é justamente também pelo fato que nós entramos na Prefeitura e na Câmara Legislativa com um discurso de mudança quando necessária, foi revisto toda essa questão e viu que era necessário se fazer a mudança. Era necessário se readequar. E essa readequação foi feita aqui da seguinte forma: imóveis de 100 metros quadrados, ou seja, com até 100 metros quadrados, a alíquota mexeu um pouquinho, mas essa alíquota beneficiou para quem tem um imóvel pequeno. Certo, mas vereador, deixa eu lhe fazer uma pergunta então. Realmente houve casos de IPTU que teve uma redução no seu valor, mas também conheço casos de IPTU que dobraram. Sim, tá certo? Exatamente. Aí eu pergunto, eu vou até pedir a gentileza, passar a palavra para o doutor Mauro, como secretário de Fazenda, porque o senhor já está puxando os critérios. Só que me parece que é um critério um pouco injusto, porque foi levado em consideração também o bairro onde esse imóvel está localizado? Sim. Ou só a metragem quadrada do imóvel? Não. Na explanação com a questão dessa readequação, é o bairro onde mora, com a metragem também. Além disso daí, não é uma parte, é 69% dos imóveis, 69% dos contribuintes, daqueles que pagam IPTU, tiveram redução na sua taxa. Ou seja, é uma grande maioria. Dos outros 30%, uma parte permaneceu e outra parte, evidentemente, aumentou. Mas o secretário vai até colocar também a questão do imposto, até ele esteve me explicando na sexta-feira, isso de uma forma mais técnica. Uma coisa muito interessante que aconteceu foi o seguinte: a questão do imposto territorial para o imposto predial.
que é um valor totalmente diferente. Em cima disso, essa readequação fez com que a captação desse recurso tivesse maior sucesso, como está tendo, que vai atingir a previsão, que era de 17 milhões para cerca de 23 milhões. E isso sem massacrar, isso sem apertar a camada popular. E levando e colocando a questão do contribuinte que tem uma melhor condição, porque aquele que tem um imóvel num bairro nobre, evidentemente porque ele tem condições de pagar. Teoricamente, sim. Exatamente, teoricamente, sim. E aquele que mora na favela, mora num bairro mais popular, é justo e é natural, pelo fato dele não ser tão bem assistido assim pelo Estado, que ele tenha assim um imposto com uma proporção de acordo com a sua... Vereador, com o seu nós habitat. dois moramos no bairro de São Pedro. Eu sou Exatamente. criado no bairro de São Pedro. Eu também. Que é considerado um bairro popular. Sim. No entanto, eu conheço uma série de empresários, tá certo? De pessoas com alto poder aquisitivo que moram no bairro de São Pedro. Sim. Tá certo? Perfeito. Então, vamos chamar assim, essa justificativa de localização, me parece que fere o princípio constitucional da isonomia, da igualdade, tá certo? Tudo bem que existe, a gente chama no direito de equidade, princípio da equidade, são 2 pesos e 2 medidas, né? Se você pode mais, você paga mais, se você pode Sim. menos, você paga menos. Mas, de fato, o que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte, na verdade, não vou nem perguntar para o senhor, vou perguntar para a nossa amiga Rita Teles. Existe um imposto, Sim. existe um critério para se cobrar esse imposto, tá certo? O contribuinte vai e paga esse imposto. Vamos esquecer esse critério, se por maior poder aquisitivo, se por localização do imóvel, pelo bairro, se o bairro está sendo mais assistido, menos assistido. A pergunta é, nós temos em Teresópolis especificamente, vou citar um exemplo, a ponte que dá entrada ali na Posse, que leva ao bairro da Barra do Imbuí, essa ponte, ela caiu em 2008, se eu não me engano. Sim. E até hoje o poder público não atuou. Não estou dizendo que é culpa do prefeito Jorge Mário, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer a atuação do município em relação a arrecadar e prestar contas desse dinheiro. Tá certo? Aí eu vou passar a palavra aqui para a nossa amiga Rita Teles do Movimento Nossa Teresópolis. Mas só para esclarecer uma coisa. O fato da ponte não ter sido construída ainda não significa que o município não atuou. O município atuou fazendo contato com convênios, Sim, que no vereador, caso é o convênio com o governo do Estado. Você vai né? poder explicar isso. Eu só queria passar Sim. a palavra para ela, que ela, como representante da comunidade, Perfeito. eu queria primeiro que ela me dissesse se existe a satisfação ou a insatisfação do município, e aí o senhor, como autoridade legislativa do município, só vai ter oportunidade de dizer, né, de contrapor o que o município realmente fez, ou está fazendo, ou pretende fazer para suprir. Na verdade, nós estamos citando aqui o exemplo da ponte, mas poderíamos citar exemplo de localidades em que não tem um posto de saúde, não é verdade? Buracos. Eu só peguei um exemplo, que seria essa ponte. Aí eu pergunto, como o movimento Nossa Teresópolis foi bastante atuante, inclusive na campanha do prefeito Jorge Mário, pelo menos foi o que a comunidade viu, né? Então, eu acho que ela está mais do que legitimada para participar, que hoje, inclusive, é o primeiro programa do OAB em Foco que realmente está indo ao ar. Entendeu? Os senhores estão participando do primeiro programa. Então, o movimento Nossa Teresópolis, por isso que a gente considera ele bastante legitimado para responder essa questão. Como a comunidade vê a atuação do poder público e como a comunidade vê essa cobrança de impostos? Bom, obrigado primeiro pelo convite, é um prazer, mais uma vez, estar aqui na TV Diário, participando, né, de um programa, e mais feliz ainda em saber que é o primeiro programa. Agora, eu gostaria de fazer uma correção. O movimento Nossa Teresópolis, Nelson, ele não teve e não pôde ter nenhuma inserção direta na eleição do prefeito Jorge Mário, até porque é um movimento apartidário. Nós não apoiamos candidato, nós não apoiamos candidaturas, partidos. O que nós fizemos no período eleitoral foi levar à população a consciência da importância do voto e um trabalho contra a corrupção eleitoral. Então, isso resultou numa mudança na Câmara Municipal, no Executivo. Né? A Câmara Municipal ela teve uma renovação muito grande, as pessoas se sentiram impelidas a essa mudança. Então, gostaria de deixar muito claro, dando um puxãozinho de orelha muito carinhoso, o movimento ele não teve influência direta
por ele ser um movimento apartidário. Agora, quanto à questão do IPTU, qualquer aumento é uma coisa muito antipática, né? Quando se fala em IPTU, é uma coisa muito antipática. A população não tem essa aceitação e não está satisfeita, né, em pagar IPTU. Por quê? O doutor Jorge falou que o imposto não é vinculado, né? As pessoas entendem, por exemplo, se eu pago IPTU, eu quero que a minha rua esteja com saneamento, calçada, limpa. O que o doutor Jorge quis dizer é que eu vou pagar IPTU, não quer dizer que essa verba vai ser gasta na minha rua, mas obrigatoriamente ela tem que ser gasta com os serviços da cidade. E muitos serviços nos faltam. Por exemplo, saneamento. Teresópolis não tem nem 1 metro, não 1 quilômetro, 1 metro de esgoto. Então, precisamos, de fato, que o valor do IPTU seja gasto nas prioridades da comunidade, da sociedade. E quais são as prioridades? Né? Cada comunidade tem a sua prioridade e entende qual é a sua principal necessidade. Daí a importância da sociedade fazer o acompanhamento. Mas, Rita, desculpa, deixa eu interromper aqui, porque esse negócio de prioridades é uma coisa complicada. Por exemplo, você citou saneamento básico. Mas para quem está doente, a prioridade é a saúde. No entanto, a falta de saneamento básico prejudica implica a saúde. Na saúde. Está entendendo? Então, R$1 gasto. O poder público ele tem uma dificuldade tremenda porque ele precisa priorizar a aplicação do dinheiro público. E, de repente, na visão do gestor do dinheiro público, o que para ele é uma prioridade, para a população não tem aquele mesmo valor. Concorda comigo, secretário? Daí que eu acho a necessidade do acompanhamento da sociedade. Por exemplo, foi votado agora o PPA, né, o Plano Plurianual, que é o que vai destinar, o que vai orientar o trabalho, é o norte dos próximos 4 anos. A sociedade teve participação, ela acompanhou? De praxe, eu já digo que não. Porque a sociedade ela não está acostumada a acompanhar. Ela nunca teve a cultura, a sociedade não tem a cultura de estar atenta. Tem a lei de indicadores e metas, tem o orçamento participativo, que pela primeira vez a população está podendo, de alguma forma, participar no que sobra. Mas até onde ela está participando? Até onde ela está tendo essa gerência das suas prioridades? Então, de pronto, assim, a resposta é: a população não está satisfeita em pagar IPTU. Mas você é secretária do Movimento Nossa Teresópolis, você vai sexta-feira, acho que a gente estava conversando por telefone, você mencionou isso mesmo. Se você perceber, as pessoas que participam da vida pública do município sem terem cargos, seja no executivo ou no legislativo, as pessoas que participam, que atuam, são sempre as mesmas. Ou seja, uma minoria, tá certo? A grande massa, a grande maioria, que realmente é o alvo da cobrança do imposto, ela não participa, ela se nega a participar de reuniões com representantes do poder. Então, realmente existe uma dificuldade em se aglutinar pessoas e se conseguir pessoas compromissadas com a luta pelo próprio município. Concorda? Porque aí você me diz, o que é prioridade? Eu vou dizer para o gestor qual é a prioridade do meu bairro através do acompanhamento do meu vereador. Eu tive um vereador que foi no meu bairro. Eu elegi um vereador no meu bairro. Esse vereador é quem vai fazer essa interlocução e dizer para o prefeito: olha, o bairro tal,
ele necessita disso, disso e disso. E é este vereador quem vai acompanhar, quem vai fiscalizar, que daí é a função do vereador, ele vai fiscalizar as ações do executivo. Então a gente tem que trabalhar em via dupla. Eu tenho uma visão um pouco diferente do papel do vereador, mas parece que o doutor Jorge quer participar. Eu queria só deixar, bom esclarecer, eu disse que o IPTU não é um imposto vinculado, quer dizer, ele não está vinculado a uma prestação específica para você. Agora, o imposto está vinculado, sim, entre o governo e a sociedade. Sim. Quer dizer, é através do o imposto não é um tributo que você vincula especificamente um serviço, mas você tem que estar vinculado a uma prestação à sociedade de um serviço genérico. É claro, como disse o Nelson, que há prioridade. O Estado, o município, no caso, ele não tem dinheiro para tudo. Então ele vai ter que estabelecer prioridade. Agora, o Estado tem que estar, o município, no caso, ele tem que estar especificamente voltado para as necessidades da população. Se alguém reclamou de um problema de posto de saúde lá, ou da ponte aqui, ou daqui ali, quer dizer, o governo tem que estar sensível a isso, para olhar e começar a estabelecer as prioridades. Agora, é preciso que a população acompanhe, veja, se interesse mais, quer dizer, porque afinal de contas é o dinheiro dele, que ele está botando lá com todo sacrifício, né? E você sabe, a lei, aqui essa mensagem de aumento de tributos, vamos dizer aumento em geral, porque não é só aumento, há um equacionamento, como disse o Cleiton, né? Uma readequação. O que ocorre é o seguinte, é que isso é uma lei específica do Executivo, que vai para lá, porque ele que sabe do seu orçamento, ele que sabe onde é que dói o calo, né? Como se usa a expressão, né? O Mauro está aí, sabe a luta que é, não é brincadeira. Agora, é preciso que o município esteja atento a todas essas necessidades. Nós temos uma grande dificuldade, porque a gente hoje tem uma economia informal muito grande. A carga tributária no Brasil é imensa, porque poucos pagam. Você sabe que a economia informal hoje está chegou a perto de 60%. Pessoas que não pagam. E a tendência é aumentar, né? E a tendência é aumentar. Isso não é o correto. O correto era que todos pagassem e todos pagassem pouco. E o correto é que todos participassem e cobrassem para que a coisa pudesse funcionar. Então, Rita, o dever é genérico, quer dizer, ele está vinculado à sociedade, pode não estar vinculado a um serviço específico para você. Mas, entendeu? Isso é importante deixar claro, né? Com relação a essa questão que a Rita falou e o Dr. Jorge também frisou com relação às prioridades, é claro que cada segmento da sociedade tem a sua prioridade. E o governo Jorge Mário ele é muito sensível com relação a isso, ele procura sempre atender da melhor forma possível todas essas prioridades. A gente busca atender e suprir toda a falta que ao longo dos anos a gente conseguiu verificar. E é importante frisar o seguinte, a prioridade nossa, a prioridade do governo Jorge Mário é dar atendimento à população mais carente. É onde que a gente vê que ao longo dos anos essa população não foi atendida, a gente está buscando. É claro que em um ano de governo, em 2 anos de governo, você não consegue dar atendimento a tudo e daquilo que a gente gostaria, não é um simples estalar de dedos. Mas a gente espera que ao longo dos anos a gente possa construir isso e a gente chegue numa Teresópolis com uma melhor condição de saúde, de saneamento básico. A gente sabe que quando a gente encontrou quando a gente pegou a prefeitura, nada existia com relação ao saneamento básico, ainda não existe. A gente tem essa consciência disso e a gente está buscando, não só através do aumento da arrecadação, mas também buscando também convênios para que se possa ser feito algum tipo de procedimento, de obra, para poder inicializar a construção de saneamento básico na cidade. Mas a gente está sempre buscando novas parcerias com o governo federal, com o governo estadual, com outras prefeituras, emendas parlamentares, sempre buscando atender às prioridades do município. O prefeito Lula, no ano retrasado, fez o seguinte comentário. Nós temos dinheiro, o que falta é projeto. E pediu aos prefeitos, o presidente Lula falou isso, e pediu aos prefeitos, tragam os projetos, tragam, porque dinheiro nós temos, tá certo? Aí eu faço outra pergunta para o senhor, doutor Mauro. No ano passado, se eu não me engano, a Secretaria de Fazenda fez uma anistia fiscal, uma anistia moratória dos contribuintes de IPTU, tá certo? Para isso, tentando encher os cofres públicos, né? A pergunta é, existe previsão de uma nova anistia? É possível uma nova anistia? Essas pessoas que fizeram, que se beneficiaram da anistia, mas que também não pagaram. Eles foram lá pagar a primeira parcela e não pagaram a segunda e a terceira, tal.
Como fica a situação dessas pessoas que estão inadimplentes mesmo da anistia? Em primeiro lugar, essa anistia ela começou em 2008, né? Ela começou em julho de 2008, salvo engano, e ao longo dos meses o executivo anterior foi prorrogando porque ele sentiu que não conseguia arrecadar aquilo que ele esperava. E não foi de outra forma. No início do ano nós sentimos também necessidade, por conta da diminuição dos repasses, que a gente já tinha previsão disso, que ia ocorrer, porque os repasses do governo estadual e federal iriam diminuir em virtude da crise mundial. Então, nós prorrogamos essa anistia também com a aprovação da Câmara Municipal, até porque isso é uma lei, tem que ter autorização legislativa para isso, até 31 de março de 2009. Hoje não existe nenhuma previsão para outra anistia, até porque a gente entende que o bom pagador ele acaba sendo prejudicado porque aquele que é mau pagador fica esperando a anistia. Ao longo dos anos foi se dando muitas anistias no município e ele esperava a hora da anistia para poder pagar o imposto sem multas, sem juros e até, às vezes, sem correção monetária nenhuma. E aquele contribuinte que parcelou o seu débito e não cumpriu com a sua obrigação regularmente, ela tem o seu débito inscrito em dívida ativa e pode ser cobrado pode ser executado ou protestado. Executado por meio de execução judicial, né? Ou então protestado através de cartório, né, que até existe também já uma previsão legal que a gente pode protestar qualquer título, qualquer dívida tributária vinculada ao município de Teresópolis. Então, a parte de execução ficou até mais célere, ficou mais rápida. Mais rápida. Justamente a gente está buscando uma celeridade na busca do que está inscrito hoje em dívida ativa do município. O vereador Cleito quer participar, mas eu só queria fazer mais uma perguntinha só aqui para o doutor Mauro, vereador, que é o seguinte, o Paulo Coelho, o grande escritor Paulo Coelho, em um de seus livros, ele diz o seguinte: se um comandante pede para um soldado, transforme-se em águia, e esse soldado não se transforma, de quem é a culpa? Do soldado ou do comandante? Do soldado que não se transformou em águia ou do comandante que pediu uma coisa absurda para o soldado? Ele não vai, mesmo que ele queira, ele não vai ter como se transformar em águia. Nelson, o que isso tem a ver? A pergunta é: será que todos esses inadimplentes são inadimplentes porque querem ou porque o poder aquisitivo deles não chega, não é suficiente para saldar todos os compromissos fiscais? Tá certo? Então, o que a gente vê, por exemplo, nós tivemos no governo, há 2 ou 3 governos passados em Nova Friburgo, uma política de incentivo. A pessoa que pagava o carnê de IPTU dele no ano inteiro, chegava no final do ano, era sorteado, era contemplado com isenção total do ano seguinte. Tinha umas coisas assim de incentivar, de estimular a pessoa a pagar o IPTU. E, na verdade, como o doutor Jorge Bragança já falou, cerca de 1/3 do salário do trabalhador fica para imposto. Se um trabalhador ganha R$1.000, quase R$340, ele deixa para o governo, seja municipal, estadual ou federal, para pagamento de impostos. Então, e olha a ironia, em dezembro você é contemplado com 13º, tá certo? Mas é exatamente em dezembro que vem as festividades. Vem Natal, vem Ano Novo, aí chega janeiro, você tem o IPVA para pagar do seu carro, você tem IPTU, você tem os seus filhos que vão entrar para o colégio, você tem que comprar material escolar. Quer dizer, é um momento em que todo mundo é agraciado com um balde de contas, tá certo? Então, quando o senhor fala assim, que não existe previsão de anistia, porque o mal pagador, o bom pagador, me resta a pergunta: quem é o mal pagador? Aquele que não quer pagar, que tem e não quer pagar, ou aquele que quer pagar, mas não tem a condição? Aí vem, será que o poder público, quando o vereador Cleito falou, na readequação do pagamento do imposto, quer dizer, talvez uma pessoa more no Comari ou more no Vale dos Eucaliptos por herança, herdou um imóvel lá, mas ele, na realidade dele de vida, ele não tem condições de arcar com aquela despesa. Aí o senhor vai dizer, então venda o imóvel. Sim, mas enquanto não vende, como é que fica? Nelson, posso... Pode. Me permite? Você abordou um ponto muito interessante. O IPTU é um imposto real. Então, as alíquotas, quer dizer, a cobrança deveria ser como o imposto não progressivo, não de alíquotas progressivas, mas de alíquotas proporcionais. Isso foi parar no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo diz o seguinte:
não pode haver imposto progressivo, alíquota progressiva para imposto real. Existe uma pequena diferença entre imposto progressivo e diferenciação de alíquotas. Porque a diferenciação de alíquotas, na verdade, você altera de acordo com a função do imóvel, a localização, essa coisa toda. Mas o Supremo já se pronunciou sobre isso. Mas a doutrina toda está no sentido de que deve haver progressividade do IPTU. É uma coisa muitíssimo delicada, porque você pode herdar uma propriedade e não ter recursos financeiros para arcar com essa coisa. Por quê? Porque o que você visa ali é o imóvel em si. Não é as características pessoais do contribuinte. Por exemplo, o imposto de renda é um imposto por característica pessoal. Você pode aumentar, sem confiscar os bens, né? A gente não pode confiscar os bens do contribuinte. O que é não confiscar? É você criar um imposto tal que se pague muito, sem perder o seu capital, sem se desfazer do seu patrimônio, mas fazer com que esse patrimônio possa gerar recursos para pagar muito. O que está acontecendo na prática hoje, o que eu tenho notado aqui, é uma coisa entre o imposto progressivo e o não progressivo. Nós estamos procurando buscar uma justiça fiscal assim, meia capenga, mas que está tentando encontrar o seguinte: quem tem um imóvel de maior valor paga mais, quem tem um de valor menor paga menos. Eu acho perfeitamente justo que a gente adeque isso, porque a sociedade mais pobre, quer dizer, a classe mais pobre, tem dificuldade de pagar. Ele quer pagar, mas ele tem dificuldade. Então, é preciso realmente equacionar isso, é preciso que quem tenha mais pague mais. Mas é preciso muito cuidado nesse equacionamento, porque você pode causar essa injustiça. Você sabe que em São Paulo, quando veio a emenda constitucional número 29, que permitiu a progressividade do IPTU, a prefeita Marta Suplicy, no dia seguinte, mandou o lápis e botou lá uma lei. Foi derrubada pela Justiça 3 dias depois. Por quê? Porque ela não tinha a emenda constitucional, mas ela não tinha feito a lei para equacionar a coisa. Ela pensou que o simples fato da Constituição era o necessário para aplicar a lei. A Constituição não gera impostos, a Constituição estabelece a competência de quem pode cobrar o quê. Por exemplo, o IPTU é de competência do município. A União pode querer cobrar, não vai poder. O Estado pode querer cobrar, não vai poder. Porque é de competência do município. E então a gente tem que ver essas coisas, quer dizer, equacionar tudo isso. O problema da anistia. A anistia, por exemplo, é para você perdoar penalidades, multas de lei anterior. A remissão já é o perdão. A isenção, nós temos casos de isenção, por exemplo, os templos, os partidos políticos, uma série de coisas. Agora, é preciso verificar o seguinte, que nós temos também uma lei de responsabilidade fiscal que aveda um pouco o poder público fazer certos benefícios, quer dizer, anistiar aqui e anistiar ali. O que houve na prática, no passado, vamos ter que falar a verdade, é que essa coisa de certas anistias foi para beneficiar a gente mais abonada, né? O que é preciso é a gente olhar para a sociedade, que a gente tem que olhar para essa sociedade e fazer uma justiça fiscal de forma que a coisa fique devidamente equacionada. Doutor Jorge, eu tenho que pedir desculpa, porque infelizmente na televisão a gente tem o controle de tempo. Eu preciso fazer um breve intervalo comercial. Então vamos ao intervalo. Voltamos no bloco seguinte com a resposta do nosso secretário de Fazenda. Em seguida passaremos a palavra para o nosso vereador Cleito, que já me pediu diversas vezes, e eu peço desculpa, vereador, mas é que a gente acaba tomando coisa. No próximo bloco voltaremos com a palavra do secretário de Fazenda. Até já. Olá, Teresópolis, estamos de volta com o programa OAB em Foco. Hoje contamos aqui com a presença do Dr. Jorge Bragança, advogado militante no município, professor da cadeira de Direito Tributário da Unifeso, da secretária executiva do Movimento Nossa Teresópolis, minha amiga Rita Teles, do nosso vereador Cleiton Valentim e do secretário de Fazenda, Dr. Mauro Gaspar. No bloco anterior, o tema de hoje é IPTU e acaba sendo um tema efervescente. A gente começa a falar e fica difícil parar. No bloco anterior, eu questionei o nosso secretário sobre o que seria justo, o mal pagador, o bom pagador, e acabou que não teve a oportunidade de responder o que seria um bom pagador, o que seria um mal pagador em relação a impostos. Vamos lá, doutor Mauro, o que o senhor tem a dizer em relação a isso? Eu queria esclarecer essa questão de bom pagador e mal pagador, né? Isso tudo veio à tona em virtude da anistia que ocorreu desde julho de 2008, ela se prolongou até março de 2009, né? Mais precisamente 31 de março de 2009. E quando eu falei bom pagador e mal pagador, até para as pessoas não acharem que eu estou aqui discriminando alguém, né? Mas eu entendo que aquela pessoa que não paga o seu imposto
esperando no futuro uma anistia por parte do poder público, é aquela pessoa que está se valendo de uma situação que vai se beneficiar. Daí a gente coloca até entre aspas isso, a questão do mal pagador. É aquela pessoa que tem a condição de pagar o seu imposto, de ter a condição de contribuir para a melhoria do município, pagando o seu imposto, cumprindo com a sua obrigação, e não faz por uma simples opção. Ele tem a condição de fazer. Já o bom pagador é aquele contribuinte que cumpre com as suas obrigações fiscais, tributárias, e que, por um determinado momento, uma circunstância que ocorreu num determinado momento da sua vida profissional, pessoal, problemas de saúde, às vezes até de empreendimento que não deu sorte com aquilo que ele esperava fazer, ele não conseguiu honrar com o seu compromisso. Então, eu queria deixar bem claro aqui, até para não gerar nenhum tipo de dúvida, o que seria bom pagador e mau pagador. Certo. O senhor vê como um ato de rebeldia, então, aquele que pode pagar e não quer pagar, ou simplesmente como um ato de oportunismo? Não vejo rebeldia, não. Eu vejo como um ato de oportunismo. Ele espera, num futuro, que não seja, ele não mensura se é próximo ou se é mais longínquo, mas ele espera, num momento qualquer, a prefeitura ou qualquer órgão público dar uma anistia. Eu quero dizer aqui que, por exemplo, a Receita Federal do Brasil, ela, nos últimos 20 anos, ela nunca fez um projeto de anistia. Ela sempre incentivou o reparcelamento. O refis. Recentemente é que teve uma legislação agora que teve algumas remissões, mas são de períodos, inclusive, que já estavam prescritos, né, mas que deveriam estar prescritos, mas não estavam em virtude de dívida ativa, e que eram até um determinado valor. Então, porque são valores que você não consegue, em momento nenhum, você conseguir satisfazer o crédito tributário. Então, ela entendeu por bem fazer a remissão nesses casos. Mas a Receita Federal é um exemplo para que todo ente público não faça o que é feito ao longo de todos os anos, da anistia indiscriminada para qualquer tipo de contribuinte. O senhor tocou num ponto interessante. Eu até costumo brincar com amigos, né, com advogados e tudo. Olhando por esse lado, realmente o senhor tem plena razão. Aquele contribuinte que deixa de cumprir sua obrigação, imaginando que num futuro próximo, ou até não muito distante, ele vai ser beneficiado com uma anistia. Vivemos em uma cidade pequena, todos se conhecem. Então é fácil você ter uma informação privilegiada. O secretário de Fazenda é meu amigo, ele, no convívio ali do clube ou na própria cidade, Nelson, aguarda que em breve vai ter uma anistia. Isso é possível acontecer, quer dizer, uma informação privilegiada. Então não vou pagar e tal. Mas o fato é que cedo ou tarde ele vai ter que pagar. E realmente o parcelamento me parece uma coisa justa, uma medida justa. Eu costumo brincar, quando está falando na roda dos amigos, que o governo ele acredita em vida após a morte. Porque o governo federal parcela até 100 anos. Tem determinados impostos, parcela até em 100 anos. Não seria necessário parcelar em 100 anos. Mas eu sei também de uma dificuldade que temos no município. Que um parcelamento em 60 meses é um pouco complicado de você conseguir. Você tem que ter uma autorização específica do secretário. Ou estou errado? O parcelamento, para que ele possa ocorrer, tem que ter uma autorização legislativa. Certo. Eu não posso, pelo meu poder discricionário, fazer o parcelamento pela quantidade de meses em que eu acho que deve ser feita. Tem que ter uma previsão legal, e essa previsão legal existe. O senhor já não tem um limite específico? O limite são 60 meses, mas não é pela minha vontade, e sim por autorização legislativa. Então, qualquer um do povo pode ir lá e pedir o parcelamento? Qualquer pessoa pode pedir o parcelamento. Quanto a essa questão que você falou, que a gente mora numa cidade pequena, informação privilegiada, e às vezes uma pessoa pode... Não estou dizendo que é o seu caso específico. Eu só quero esclarecer. O doutor Jorge Bragança sabe que eu, como administrador público, estou vinculado a alguns princípios constitucionais. Dentre eles, o da impessoalidade. Eu não posso, hora nenhuma, ser impessoal e dar alguma informação para alguém, até porque eu estaria aí cometendo um crime administrativo. No bloco anterior, nós comentamos também com a minha amiga Rita Teres, a gente estava falando do papel do vereador, e eu até me posicionei dizendo que eu tinha uma visão um pouco diferente. No intervalo, até o doutor Jorge aqui mencionou que seria o papel do... A gente fala da Câmara Distrital, do voto distrital, daquele político que participa do convívio direto com a comunidade. Na verdade, a minha visão de vereador, ele tem que legislar e fiscalizar a aplicação da lei. O vereador não seria aquele agente que vai à comunidade ver o que a comunidade está precisando.
tá certo? No papel, na forma que nós temos hoje de administração, existem pessoas dentro da prefeitura já incumbidas disso, de ver as faltas, as falhas na comunidade. Então, realmente, são visões assim que a comunidade pensa dessa forma, que tem que pedir ao vereador a melhoria do seu bairro, tá certo? Mas, juridicamente falando, né, doutor? Não, mas eu concordo, mas tem uma coisa que a gente tem que ver, que nós temos um sistema de representatividade, quer dizer, o Poder Legislativo representa a sociedade, o povo, né? De forma que essas reivindicações podem ser também objeto de apreciação pelo Poder Legislativo. O que não ocorre é a coisa específica, quer dizer, esse vereador é o vereador dessa rua, ou desse bairro. O vereador, de um modo geral, é o vereador que está ali acompanhando a sociedade, vendo, e vai pleitear aquilo, e pode acontecer, ele está pleiteando para o próprio bairro, que ele conhece, né? Quer dizer, essa participação é importante. Agora, de fato, a função dele, praticamente, legislar e fiscalizar. Legislar, a função legislar, né? Como é que funciona isso na prática, vereador? Como é que funciona isso na prática? Bom, dentre vários outros assuntos, mas respondendo a tua pergunta, a prática tem que ter uma habilidade muito grande. Porque você vai na comunidade carente e se depara com situações absurdas. E você pede o voto. Então, na comunidade carente, como também na camada social mais elevada e assim por diante. E o fato de você estar na rua, como você falou, é uma cidade de porte pequeno para médio, de porte médio no estado do Rio de Janeiro. Você está sempre em contato com todas as pessoas. Aquela pessoa que lhe deu o voto, evidentemente, ela vai passar para você uma necessidade da comunidade em si. E você, sendo um agente político, sem dúvida alguma, não só por ser agente político, mas pelo fato de você ser solidário também, você vai tentar agilizar aquela situação. Mas é claro que tem a prerrogativa, claro que tem a parte principal, que é legislar, que é fiscalizar os recursos, mas também não é só legislar, fiscalizar e tentar puxar asfaltamento, essa coisa toda não, mas também tentar captar recursos também. É uma ferramenta política que nos foi dada, tanto para o vereador quanto para os suplentes e assim por diante. É uma lógica natural da negociação política, da prática política. Você consegue recursos usando o peso político que você tem. Você consegue implantar projetos na tua cidade usando o peso político que você tem. Você até colocou a questão do presidente da República, disse que dinheiro tem, falta projeto. Graças a Deus não é o nosso caso aqui de Teresópolis, porque em 2009 foram várias vezes, tanto os secretários quanto o prefeito, nós vereadores, eu particularmente, fui várias vezes a Brasília, como eu creio também que grande parte dos secretários tiveram, o prefeito várias vezes esteve a Brasília, para quê? Para a gente poder pedir o recurso. Dentro desses recursos, que já foram convênios assinados, a questão da ponte da Barra do Imbuí, que não é pelo fato de ser um rio, e a competência da antiga Serla, que hoje é a INEA, é um convênio com o governo do Estado, que já foi assinado e o recurso já está sendo liberado para que aquela ponte seja construída. As coisas não se dão numa velocidade tão grande. Por exemplo, dentro de vários projetos, existe um projeto arquitetônico para o centro da cidade, que é o quê? Para tirar o cabeamento aéreo, porque dá uma impressão de que a coisa está sufocada. Vai ser todo subterrâneo. Isso é um convênio com o governo federal, que vai ser implantado esse ano. Além disso daí, na questão da Barra, né, o PAN da Barra, que é o posto de saúde, que alguns aqui tiveram a oportunidade de ver funcionando, outros que nunca viram funcionando, esse posto de saúde vai ser reaberto com emenda parlamentar de Brasília, ou seja, R$800 mil para poder devolver o posto de saúde para a comunidade. A questão do orçamento participativo, a Rita colocou, falou rapidamente o seguinte: o orçamento participativo é bom, mas ele está sendo feito com o que sobra. Na verdade, nem sempre com o que sobra. Às vezes nós fazemos orçamento participativo, eu tive a oportunidade de participar de várias reuniões, até com o que não tinha. Por exemplo, um exemplo específico, o posto de saúde do Pimentel. Não se tinha um recurso, mas a comunidade pediu o posto de saúde. E o que o agente político fez? Eu fui a Brasília, o prefeito foi a Brasília, e lá nós pedimos a emenda de R$380 mil, para que pudesse ser construído esse ano ainda o posto de saúde. Então, dentro de todo esse mecanismo, às vezes tem aquela lógica de saber a quem cobra e a quem atribuir, mas normalmente a carga recai sempre em cima do gestor público municipal. Por exemplo, nós não temos 1 metro de esgoto, nunca tivemos, mas só que existe a companhia
de Estado, a companhia, na verdade, a sigla Estadual de perfeita é Águas e Esgoto. a Companhia de Águas e Esgoto do SEDAI. Estado do Rio de Janeiro. Águas e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro. De repente está nos ouvindo aqui o comerciante. O comerciante paga R$80 da taxa de água e ele não tem um bom fornecimento e também não tem, e em cima do comércio dele, existe um morro que nesse morro corre o esgoto. De quem é a competência? Aí está sendo uma taxa vinculada. Vereador, Ou seja, tem que- a SEDAI desculpa. arrecada, mas não faz. Então não é a competência do Porque município. senão a gente desvirtua um pouco do Não, só tema de hoje. para a gente poder... Só pode fazer uma pergunta, então. A gente estava questionando se o vereador ele tem que participar ativamente da vida da comunidade ou se ele tem que legislar e fiscalizar. Não, aí eu pergunto para o senhor o seguinte. Foi unanimidade essa nova adequação do IPTU, concorda? Exatamente, exatamente. Bom, o princípio para se adequar ao IPTU é aumentar a arrecadação, concorda? Aumentar a arrecadação para quê? Para se ter mais dinheiro para se investir na cidade, no município. Exatamente. Concorda? Em agosto, a Câmara Municipal vota o plano orçamentário do ano seguinte, não é isso? Sim. Ou seja, o prefeito está preso no ano de hoje, em 2010, com o orçamento que foi votado pela Câmara Legislativa em 2009. Exato. Tá certo? Durante o processo de elaboração do plano orçamentário, existe aquela queda de braço com o Poder Executivo e Legislativo, de que eu preciso de dinheiro para isso, eu preciso de dinheiro para aquilo, e existe é uma queda de braço realmente. Então a pergunta é, se o vereador, se a verba que vai para o Executivo só é possível mediante autorização prévia do Legislativo, não seria aí que o vereador tem que atuar realmente, cobrando do Executivo a destinação daquele dinheiro, tá certo? Eu realmente, nós temos aqui a honra de ter o nosso secretário de Fazenda, que vai poder nos dizer, inclusive, quanto se gasta com folha de pagamento do município. Porque a folha de pagamento é prioridade, verba trabalhista é prioridade. Por exemplo. E depois o que sobra é que suplanta até a verba de saúde, Sim. a verba trabalhista. Esse caminho que você colocou é chamada negociação política, ou a queda de braço, Eu só pedir ou assim desculpa por de uma diante. coisa aqui. O Mauro, você, o vereador, a Rita, o Jorge Bragança, vocês principalmente são amigos meus de infância. Eu faço papel vou dizer, de advogado do diabo. Eu tenho que perguntar até coisas que não são tão, como se diz, tão doces, Agradáveis. tão agradáveis. Entendeu? Mas é o meu papel, tá certo? Mas, por exemplo, nessa questão da negociação ou da queda de braço, eu vivenciei isso. Que não foi necessário uma queda de braço, foi necessário convencimento. No orçamento que foi fechado no ano passado, eu pedi para abrir uma rubrica que tivesse ali um recurso para que nós tivéssemos uma UTI neonatal na nossa cidade, que é uma briga antiga. E não tinha essa previsão. E naquele momento eu entendi que seria melhor que eu partilhasse esse pedido com todos os vereadores, que fosse uma emenda ao orçamento dos 12 vereadores, não de um vereador só. Então, nessa queda de braço, às vezes, muitas das vezes, não é só uma queda de braço, mas sim uma habilidade política que você tem que ter para poder ceder, para conquistar. Então agora o senhor falou outro ponto, porque o doutor Jorge Mário, nosso prefeito, no ano passado, ele foi bastante criticado por ter viajado tanto. Não estou julgando se é certo ou se é errado, é uma pergunta que eu vou lhe fazer. O senhor, dentro da Câmara Legislativa, o senhor, com uma rúbrica, com uma assinatura, o senhor pôde destinar verbas, junto com seus pares, né, com os outros vereadores, para isso ou para aquilo, conforme pedido do prefeito. Exatamente. A pergunta é, da mesma forma não pode acontecer em Brasília? Você não pode pedir verba de Teresópolis, em Teresópolis, tá certo? Encaminhar projetos. É necessário que o político vá realmente ter o corpo a corpo com o político de Brasília? Entendeu? Não seria mais viável o político de Brasília visitar cidades do Estado? Olha, para ver isso, parece que o secretário de Fazenda por exemplo, quer se posicionar. assim como o advogado tem São que ir para o júri, perguntas. claro, assim como o advogado tem que ir ao júri defender o seu cliente, é necessário com que o gestor, o vereador, o deputado, ele vá buscar recurso. Quem quer tem que ir atrás. Quem quer bate na porta. Quem quer se esforça. Porque senão a gente cai naquela coisa burocratizada. Eu vou enviar um ofíciozinho, se receber, vão ler. E se passar da secretária, ou seja, se passar do auxiliar do terceiro carimbador, e se chegar até a secretária do deputado, e se chegar até o deputado, e o meu poder de convencimento. Então você quer dizer que existem certos projetos que precisam ser levados, encaminhados em mão. É lógico, sem dúvida, sem dúvida.
Sem dúvida. Por exemplo, teve casos que a gente pegou, teve casos meus particulares, que eu tirei foto de servidões com criança no meio do esgoto, umas até que caiu o biscoito no esgoto, pegou, comeu, não teve, a gente registrou isso aí. Eu cheguei a falar, deputado, olha só, tem criança aqui, ó. Isso aqui, ó, não tem posto de saúde. Eu sei que o senhor, um deputado federal, eu sei que o senhor não tem como fazer o saneamento, porque a competência é da SEDAI, mas tem como a gente fazer a remediação, que é o posto de saúde dessa localidade. Então, o poder de convencimento é muito importante. Assim como o candidato vai na comunidade pedir voto, depois é importante também que ele seja uma alavanca para o município. Ele tem que buscar. O nosso presidente Lula defendeu as Olimpíadas onde? Aqui no Brasil ou lá? Ele foi lá. Então, nós temos que ir, é necessário ir. É necessário, não tem jeito. Você está falando que não tem como o município fazer porque é a SEDAI, né, o Estado. Mas tem como o município exigir que a SEDAI cumpra aquele papel que ela está sendo paga para isso. E quando você colocou da sobra do orçamento participativo, eu sei que nem sempre é com a sobra, mas quando eu falei do orçamento participativo, eu falei da necessidade das pessoas, da sociedade acompanhar e, de fato, fazer valer o seu direito de delegado do bairro e ponderar com a sociedade, com a sua comunidade, a real necessidade. Porque, me desculpe, não estou falando para o Cleito Valentim, mas de uma forma geral, não é papel não é função do vereador que ele quebre o meu galho. Não, né? Não é função do vereador que... Não, o Cleito é meu amigo, eu vou conversar com ele, ele vai fazer vai pedir para o prefeito um quebra-mola aqui para o bairro. E as pessoas têm essa cultura, né, de que, cara, é meu amigo, ele vai quebrar o meu galho, está errado, ele tem que trabalhar para a cidade. Quando eu coloquei o vereador do bairro, foi exatamente nessa questão. Quando, durante a candidatura, vai no bairro, né, você foi criado no bairro de São Pedro, então nada mais normal que as pessoas te vejam como o vereador do bairro de São Pedro. Se o pai dele foi vereador eleito, né, se o pai, as pessoas acabam personificando e localizando os seus vereadores. Então, não foi querendo criar uma nova modalidade, mas é o que de fato acontece. Minha amiga Rita, eu tenho que realmente pedir novamente desculpas, porque televisão a gente tem um tempo limitado, mas já vou dizer que o meu amigo e responsável, produtor do programa, o Dr. Maurício Mendes, já pautou esse problema da SEDAI, que é um problema que vai ser debatido aqui no programa, né, doutor Maurício? Está aqui nos bastidores. Em breve nós teremos aqui pessoas para responder essa questão da licitação, qual o papel da SEDAI no município, se tem o saneamento, se não tem, porque tem, o que está faltando, então a gente vai debater esse tema. Voltaremos no bloco seguinte, me parece que é o último bloco, as considerações finais, onde cada um dos senhores terão a oportunidade de dar o parecer final. Já vou pedir de antemão um pouco mais de tempo para o nosso secretário, porque eu gostaria que ele dissesse no próximo bloco, doutor Mauro, os critérios que foram utilizados nessa reestruturação do imposto, nessa readequação, tá certo? Então voltaremos em breve com a continuação do programa. Até já. Estamos de volta com o programa OAB em Foco, hoje debatendo o tema IPTU. Chegamos no bloco final, onde teremos as considerações finais, e eu vou abrir esse bloco fazendo um agradecimento até a assessoria de imprensa da Prefeitura, a Fabiana Fux está aqui nos bastidores, e fazer um comentário pessoal. No momento em que nós pautamos esse tema, o Dr. Maurício Mendes começou a fazer os contatos para convidar as pessoas. E eu digo para você o seguinte, é difícil você ir para frente de uma câmera de TV, dar o rosto para a pessoa bater, tá certo? Nós convidamos algumas pessoas, vereadores, e alguns vereadores disseram assim, eu tenho que avaliar o comprometimento político.
E eu digo o seguinte, senhor vereador, o comprometimento político do senhor é com a comunidade, tá certo? Primeira comunidade. Se o senhor vier para cá e falar a verdade, o senhor não tem que se envergonhar. O objetivo do programa é trazer esclarecimento para a comunidade. Quando eu com a Secretaria de Imprensa, junto com a Fabiana, nós tínhamos a pretensão de ter o secretário de Fazenda aqui. Esse era o nosso desejo. Mas nós não pedimos isso. Nós pedimos um representante da Prefeitura. Por quê? Porque nós já ficamos preocupados do receio de comprometimento que a Prefeitura pudesse ter. E eu tive a grata surpresa de vir o secretário de Fazenda. Isso, no meu entendimento, mostra boa vontade, mostra comprometimento com a população, e eu fiquei muito feliz mesmo, tá certo? O Cleiton Valentim, excelente a presença dele aqui, ele está se comprometendo, está mostrando para a população que ele está de cara limpa, tá certo? Então eu faço meu agradecimento sincero. Esse recado que eu mandei para alguns vereadores, e olha que é amigo pessoal meu, tá certo? Mas no momento em que eu aceitei estar aqui na frente, no momento em que eu aceitei mediar, no momento em que eu aceitei ser o agente que vai levar a população de Teresópolis informação, eu tenho que me comprometer com a verdade. E nesse momento eu não sou o Nelson, amigo de A ou B. Nesse momento eu sou o Nelson, mediador do programa OAB em Foco. Então, de início, eu já quero agradecer imensamente a presença do vereador Cleiton Valentim e a presença do secretário Mauro Gaspar. Posso fazer um comentário rapidamente? Pode. Eu não sei quem foi convidado, mas eu acho que não é uma coisa que tem que se pensar, porque a questão do IPTU, a readequação foi votada e aprovada por unanimidade. O mais importante na prerrogativa do vereador é o voto. Se foi feito por unanimidade, se por acaso teve alguma falta, que não me recordo agora, deveria ter se repensado antes de votar e antes de votar, mas então a gente está muito tranquilo. Né? Mas, na verdade, o político, no meu modo de entender, ele não tem que escolher o tema, não. Tá certo? Ele, como representante do povo, se ele foi convidado, ele tem que participar. Tá certo? Agora nós vamos passar para as considerações finais. Eu vou iniciar o último bloco passando a palavra para o doutor Mauro, pedindo a ele que, antes até das considerações finais, ele nos diga os critérios dessa readequação do imposto e depois pedir para o doutor Jorge fazer, no finalzinho do bloco, falar sobre um pouco da prescrição da cobrança do imposto. Então, doutor Mauro, por favor, qual o critério que foi utilizado? Ao longo dos anos, o IPTU de Teresópolis ele nunca foi revisto, nunca foi rodado. Simplesmente era feita a correção do valor venal com base no IGPM. Nunca se foi feito um trabalho onde se verificasse se a base de cálculo do IPTU estava correta e de acordo com a legislação em vigor. Enfatizando que essa legislação que trata do valor venal dos imóveis é de 1999, Lei 1960. Bom, sabendo disso, nós pegamos o sistema e fizemos uma revisão, uma readequação, que nem o nosso vereador falou, de 100% dos imóveis de Teresópolis. E a gente verificou que as distorções eram muito grandes, tanto para cima como para baixo. Tivemos casos de imóveis com valor venal de R$8.000, onde esse imóvel tinha 400, 500 metros quadrados e ele tinha um valor de mercado de R$500.000. Tivemos casos também de imóveis no centro da cidade também, com um valor venal bem inferior àquilo que deveria estar de acordo com a legislação em vigor. Então, primeiramente, o critério utilizado foi a readequação do valor dos imóveis à legislação em vigor. E essa readequação ela se dá pelo quê? Pelo metro quadrado do imóvel, a quantidade de metros quadrados que o imóvel tem, multiplicado pelo valor do metro quadrado para aquela área, porque a cidade é dividida em áreas de referência, que vai de R1 a R30, e daí a gente chegou ao valor venal, onde é aplicada a alíquota correspondente, que é a que a gente falou no início do programa. Bom, um segundo trabalho que foi feito pela Prefeitura de Teresópolis, a pedido do prefeito Jorge Mário, é um recadastramento de todos os imóveis que estão em Teresópolis. Nós verificamos no início que grande parte dos imóveis eram territoriais e, na realidade, já estavam construídos e habitados. E como a gente sabe que o fato gerador do imposto é o imóvel construído e habitado, é feito um lançamento de ofício e a gente pode, então, fazer a cobrança do IPTU. Se transforma de territorial para predial. Com isso, eu trouxe até números aqui.
onde nós tínhamos 420 imóveis que eram cobrados o territorial, o imposto territorial, e nós fizemos, desses 420, foi gerado 1.384 lançamentos predial. Aí você me pergunta, Nelson, por que a diferença de 420 para 1.384? Porque o terreno não necessariamente ele gera uma matrícula de predial. Ele pode gerar várias, 10, 20, de acordo com o fracionamento que ele tem. No caso de edifícios, condomínios horizontais, condomínios verticais, né, doutor? Nesses casos a gente... Exatamente. O doutor sabe o que eu estou falando e a gente está esclarecendo isso aqui. Então, a gente teve esse lançamento, essa diferença toda. E no final, eu quero... as considerações, eu queria agradecer a presença como representante da Prefeitura, deixar bem claro aqui que em momento nenhum a Prefeitura vai se furtar o debate. É importante a gente frisar que a gente nunca vai se furtar o debate, a gente vai estar sempre pronto para esclarecer qualquer tipo de dúvida e qualquer tipo de ocasião ou de caso que aconteça que a gente tenha que esclarecer e que não fique bem claro para a população. Eu estou falando isso em nome da Prefeitura, em nome do prefeito Jorge Mário, e não só eu, mas todos os secretários, em momento algum, vão se furtar o debate. Tá? Então, eu queria agradecer a presença e uma boa noite a todos vocês. Nós da OAB que agradecemos a sua participação e já vou lhe dizer que será convidado em outras oportunidades, tá certo? Agora passar a palavra para o vereador Cleiton Valentim, agradecer novamente, vereador, fiquei muito feliz com a sua presença e participação aqui hoje, me desculpa qualquer coisa e, por favor, suas considerações finais. Obrigado, Nelson. Bom, com relação à questão do IPTU, é bom sempre a gente, depois da lei aprovada, depois da coisa sancionada, e de fato ela está acontecendo, é bom o representante do povo estar junto do povo. Ele visitar, ele conversar, ele saber como é que está. Às vezes, muitas das vezes, a gente toma um puxão de orelha, o povo quer que aconteça na hora, mas nessa semana que passou, especificamente, eu tive a oportunidade de ir em várias localidades. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi em Vargem Grande. O rapaz ele tem uma propriedade na Serrinha. A Serrinha é lá para dentro de Vargem Grande. E ele tem uma loja na principal de Vargem Grande. Ele chegou para mim e falou o seguinte: Cleiton, o imposto da minha casa na Serrinha caiu 40%. Eu falei, poxa, que bom, hein? Bacana, parabéns e tal. E eu estou feliz. Eu pensei, lógico, tem que estar feliz. Mas o da minha loja subiu 30%. E eu acho certo isso. Ou seja, ele tem uma loja no centro de Vargem Grande, que é uma área muito valorizada. Sim. Mas a casa dele é lá dentro da Serrinha. Então ele viu ali a coisa... aconteceu com esse contribuinte exatamente... Viu uma lógica. Toda a lógica, e ele percebeu isso daí. Como nas comunidades carentes que nós andamos, as pessoas vêm agradecer. Na verdade, é uma proposta do governo municipal que foi feita. Eu tive com o prefeito na sexta-feira, no Perpétuo. As pessoas vinham agradecer. Poxa, que legal, olha que bacana. Olha isso aqui, que legal. É claro que aquele que tem o seu IPTU com certo reajuste, vale a pena lembrar, como o secretário colocou, teve todo um critério, teve toda uma lógica. Você colocou também uma coisa interessante. Você falou o seguinte: Cleiton, eu moro no bairro São Pedro, você também mora. É um bairro popular, mas eu conheço vários empresários que moram no bairro de São Pedro e são empresários, têm poder aquisitivo. Aí é uma questão de afinidade. Não é uma questão de valor venal. Porque o valor venal é calculado pela prefeitura em cima dentro daquela área. Mas aí existe a lei da oferta e procura. Por exemplo, a pessoa tem um determinado terreninho, que naquele terreninho a avó dele plantou, cresceu, teve o pai dele e ele nasceu naquele terreninho, e aquele terreninho no valor venal, se for vender, vale 15 mil reais, mas ele não vende aquela propriedade nunca por 100 mil reais, porque é uma questão de afetividade, uma questão que ele está feliz ali. Então, evidentemente, é lógico que existem empresários no bairro São Pedro, como também existem em todas as regiões da cidade, por uma lógica de afetividade, por uma lógica de bem-estar. Você mora no bairro de São Pedro porque gosta. Eu moro no bairro de São Pedro porque eu gosto de lá, né? Sem desfazer de nenhum outro bairro. Mas esse critério, essa taxa, não é em cima da pessoa, do empresário. É em cima da região, da localidade, que foi feito essa revisão, essa readequação de alíquota. E hoje a gente está começando, a gente está percebendo o fruto. Ou seja, aquele que é consciente
está entendendo que, de repente, o dele não aumentou ou aumentou um pouquinho, mas está sendo feita uma justiça social para aqueles que são desfavorecidos, para que você favorecendo em dado momento aquele que não tem uma estrutura boa, lá na frente o empresário ele ganha também. Por que o empresário ganha? A partir do momento que você investe na população, que você pode ter uma destinação de recurso melhor para a saúde, melhor para a segurança, melhor para a educação, o empresário ele ganha também porque a população carente passa a ter um poder de compra maior também. Ela não vai gastar o dinheiro todo dela em imposto ou em remédio. Ela também vai poder ali comprar um tecido, ela também vai poder contratar um bom advogado e assim por diante, para resolver causas familiares e outras mais. Então, na verdade, é um ciclo que o governo está implementando para que a gente possa ter uma melhoria de qualidade de vida da população de Teresópolis. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e colocar à disposição. Sempre a gente está aí. É a função o senhor será convidado novamente, do detentor de mandato, ele nem sempre a gente vive de alegria. Né? Ele tem que colocar e defender as suas ideias, mesmo que naquele momento é uma medida antipática, mas lá na frente vê-se que é uma coisa que vai valer a pena para a população. Minha amiga Rita Teles, secretária executiva do Movimento Nossa Teresópolis, eu vou iniciar dizendo o seguinte, no papel de mediadora a gente tem que levantar questões que fazem parte do dia a dia da comunidade, são questões que a população comenta realmente. No segundo bloco, se eu não me engano, eu falei da participação atuante do Movimento Nossa Teresópolis, você me corrigiu, dizendo que era um movimento apartidário. No entanto, a população vinculou realmente o Movimento Nossa Teresópolis como um fomentador da campanha Jorge Mário. Essa foi uma visão que você sabe que a população, o Movimento Nossa Teresópolis vem lutando para tirar esse vínculo, mas foi uma questão que a população realmente levantou. Agora, independente da condição real naquele momento, é fato que o Movimento Nossa Teresópolis tem realmente tentado se manter atuante, existe uma deficiência nas comissões, né? É uma oportunidade até para você convidar a população para fazer parte do Movimento Nossa Teresópolis. Então, eu no primeiro momento, eu quero dizer o seguinte, o que eu falo, eu tento representar o que a população está falando, tá certo? Você já me comentou, a professora Ana, lá da Unifeso, que é secretária também do Movimento Nossa Teresópolis. Uma das diretoras. Né? Uma das diretoras. O próprio doutor Jefferson, que é presidente da OAB, tá certo? Então, eu quero agradecer realmente o Movimento Nossa Teresópolis. Foi o fato de vocês serem atuantes na política local que motivou o convite para esse programa, tá certo? E eu passo a palavra para suas considerações finais. Bom, primeiro eu gostaria imensamente de agradecer a participação. Aqui é muito importante para o movimento esse esclarecimento, né, do Nelson. De fato, como foi um processo de mudança, né, como eu falei anteriormente, foi um momento onde várias coisas aconteceram e culminou numa mudança política, no quadro político. Então, houve essa aproximação de ideias e houve o entendimento por parte da sociedade de que o movimento tinha trabalhado para eleger A, B ou C, ou contrário a B ou C. Agora, eu queria deixar assim, pontuar algumas coisas. Nelson, você falou do incentivo que Friburgo deu para pagar os impostos. Eu citei um exemplo, né? Ele premiava quem era... Premiava. Na minha opinião, não tem melhor premiação e melhor incentivo do que usar o dinheiro da forma correta e da forma esperada pela população. Né? O melhor incentivo é eu ver que eu estou pagando imposto e o imposto está sendo revertido em benefício da sociedade. O Antanas Mocos, prefeito de Bogotá, quando da época do surgimento do movimento Bogotá Como Vamos, que é o precursor de todos esses movimentos, foi exatamente em cima dos impostos que o Antanas se pegou. Ele pegou uma cidade falida, cofre vazio, com dívidas absurdas. E o que eu faço agora? E o que ele fez? Ele aumentou
o valor dos impostos, mas ele começou, de fato, a aplicar o valor do imposto na melhoria da qualidade de vida da população. E a população viu que valia a pena pagar os impostos. Então, eu não acredito em melhor incentivo. Outra coisa que é muito importante que a população tenha sempre em mente, porque é normal dizer, mas meu filho estuda numa escola de graça. Eu tenho hospital de graça. Não tem, não. Você paga muito caro por essa escola, mais caro que uma escola particular. Você paga muito caro pelo médico que você diz que é de graça. Não é, não. Você paga muito caro por ele. Então você tem que fiscalizar? Sim. Você tem que cobrar? Sim. Tem que acompanhar. É super importante esse acompanhamento, essa fiscalização. O prefeito deixou de fazer, ou o prefeito... Não, você tem que estar ali. É o seu dinheiro, é o dinheiro que sai do seu bolso, do seu suor. Quantos dias de trabalho você tem para pagar o imposto? Quantos dias, quantas roupinhas novas você deixa de comprar para o seu filho para pagar o imposto? É o seu dinheiro, então você tem obrigação de acompanhar. Você tem obrigação de saber e de exigir saber o que é que estão fazendo com o seu dinheiro. Então, a minha consideração é essa. A sociedade, a culpa não é do prefeito, não é dos vereadores, é sua que está dentro de casa criticando, que vai para a calçada criticar, mas não acompanha. Não adianta criticar, não adianta dizer, o prefeito não fez isso, o prefeito não fez aquilo. O que o Nossa Teresópolis vai fazer? O que você está fazendo? Como é que você está acompanhando a sua cidade? Então, transferir culpas é muito simples, transferir culpas é muito cômodo, mas vamos tirar o bumbumzinho da cadeira e fazer alguma coisa, né? Então, convoco assim, cada cidadão para, de fato, estar lá no movimento, não precisa ir às reuniões, vai para a sessão da Câmara, pega o diário oficial, qual foi a licitação, o que está sendo feito, como é que está sendo feito. Dessa forma, a gente vai conseguir uma cidade muito melhor. E é isso que eu tenho a dizer. Obrigado, Rita. Me parece que o secretário de Fazenda tem mais duas considerações a fazer em relação à quantidade de contribuintes no município e o percentual de redução. É que isso não ficou muito claro, né? Eu até esqueci de abordar no momento que eu falei no final, né? Mas nós temos hoje em torno de 65 mil contribuintes de IPTU, né, entre predial e territorial, e desses 65 mil contribuintes, com todo o sistema de readequação dos valores venal dos imóveis, a gente teve uma redução de 69%, 69,55% para ser mais exato, de redução de IPTU. E aí você me pergunta por que teve o aumento da arrecadação de 17 para 22, em virtude do trabalho que a gente fez, principalmente quanto à questão do recadastramento e também da readequação de alguns imóveis que estavam em área nobre e pagando IPTU muito baixo. Só queria esclarecer isso que não ficou muito claro. Obrigado, Nelson. Obrigado, doutor. Agora, meu amigo doutor Jorge Bragança, suas considerações finais, por favor. Obrigado, Nelson. Eu queria, só para concluir, dizer o seguinte: eu observei nessa readequação, que, na verdade, a Prefeitura e o Legislativo, no caso, né, com a mensagem do Legislativo, eles procuraram encontrar um equilíbrio aí com esse problema do IPTU. É verdade que, na verdade, o que devia ser feito era um recadastramento mesmo, que parece que está sendo feito, para que a gente possa reavaliar efetivamente todos os imóveis. Porque o que pode ocorrer na prática com essa mudança de alíquota? Houve casos, como disse o Cleito, que reduziu, outros aumentou, até corretamente, mas pode ter havido distorções. Então, secretário, eu acho que vocês vão ter que ser um pouco sensíveis para certas distorções que podem, na prática, ocorrer, porque não houve um recadastramento, uma reavaliação de toda a situação atual, o que é um processo complicadíssimo, essa coisa toda. Então, com relação a isso, doutor, esse trabalho já está sendo feito ao longo do mês de janeiro e vai se prorrogar até fevereiro, onde tem o pagamento da cota única ainda com desconto, só que menor. E esse trabalho ele é contínuo. A gente vai fazer, é um trabalho longo, demorado. Exatamente. E a gente busca aumentar a base contributiva do município. Vocês vão ter que enfrentar para poder trazer realmente a justiça fiscal, né? Uma outra coisa que eu queria lembrar ao contribuinte é que nós temos a prescrição.
E a prescrição é o seguinte: a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que houve o lançamento, quer dizer, houve o lançamento este ano, a partir do ano seguinte, tem 5 anos que o poder público tem para cobrar esse tributo. Se ele não cobrá-lo, está prescrito. É claro que nesse meio tempo, se ele escreveu o imposto, o tributo na dívida ativa e te notificou, ele interrompeu a prescrição. Quer dizer, existem as interrupções de prescrição. É preciso que esses 5 anos sejam contínuos. Então fique atento, porque além dos 5 anos, estaria prescrito. E eu quero concluir também dizendo o seguinte, que a Constituição brasileira, ao fixar as competências tributárias, e no caso IPTU, para o município, ele deu esse poder, essa capacidade do poder público, essa competência para o poder público cobrá-lo. Porém, essa própria Constituição cria lá as limitações de competência tributária. Isso quer dizer o seguinte: a Constituição brasileira, minha gente, não é um diploma legal para proteger o governante, para dar poder ao governante. A Constituição brasileira é um diploma de proteção do cidadão, para limitar exatamente o poder e permitir que a coisa seja cobrada de forma equânime, correta e justa. De forma que a gente deve estar atento e participante o tempo todo. Eu quero aproveitar para agradecer a oportunidade de estar aqui, ao Maurício Mendes, porque tão bem equaciona esse programa, o Nelson, que muito bem dirigiu, o Cleiton, eu gostei muito, vereador, da sua participação, fiquei muito satisfeito com a presença do secretário de Fazenda aqui, dando esse esclarecimento, sei da luta dele, do trabalho que ele tem lá, que não é fácil, mas com certeza ele vai levar a cabo, e a Rita, que está aqui convocando o povo a participar ativamente. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade e dizer que todo esse debate, a gente só busca dias melhores para a cidade de Teresópolis. Eu, enquanto representante da Ordem dos Advogados do Brasil, quero agradecer novamente a todos os presentes, dizer à população que, nesse momento, o programa está sendo gravado. Isso dificulta a participação popular. Eu imagino que o IPTU é um tema que, se nós tivéssemos um canal aberto, um telefone agora nesse momento, várias pessoas teriam ligado para perguntar, para questionar. No entanto, eu sou muito sincero, eu não sou apresentador, nós estamos fazendo um trabalho com muita boa intenção, muita boa vontade, então nós precisamos de um tempo para nos adequar ao meio de comunicação, que é o canal de televisão. Mas é plano, é desejo da Ordem dos Advogados do Brasil que esse programa aconteça ao vivo, para permitir que a população participe ativamente, para que a população questione, para que a população tire dúvidas no ar. Enquanto isso, eu peço a vocês paciência e digo o seguinte: novos temas serão debatidos, nós temos aí a lei do inquilinato, a nova lei do inquilinato, é pauta de nosso programa. A SEDAI, a licitação, se houve, se não houve, por que não houve. Nós vamos debater a lei de imprensa, que foi extinta agora, disse que é uma lei elaborada num período de recessão, de ditadura, e nós estamos abertos também a que você, teresopolitano, nos sugira temas, tá certo? Em breve teremos um canal, um telefone, um e-mail para que você dê a sua sugestão. Por hoje é só, agradecemos a todos vocês, agradecemos os participantes, agradecemos a TV Diário e até o próximo programa. Um abraço.